No vídeo de hoje vamos falar sobre os rinocerontes. Vamos entender sobre a simbologia desses animais, vamos conversar então sobre mitos, sobre lendas, sobre o que significa se deparar com uma imagem de rinoceronte, talvez em uma sincronicidade, como diria Jung. Eu sou Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas em comportamento animal e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. A palavra rinoceronte vem do grego, significa rino, nariz, e ceros, que seria o corno. E antes que vocês achem esquisito, ou que a quinta série comece a atacar vocês, a palavra correta é corno, porque chifres caem. Aliás, lembrem-se disso, corno não cai nunca mais, chifres caem, fica a dica. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender também a característica simbólica de uma parte desse corpo desse animal que não cai, que não é como os chifres de um cervo, por exemplo, que vão cair a todo ano e crescer na estação seguinte. Isso muda bastante a simbologia quando a gente está falando de um elemento dentro do corpo desse animal que vai crescer continuamente e que não vai cair. Tem atribuições simbólicas diferentes. Hoje no mundo existem 5 espécies de rinocerontes, 2 africanas, o branco e o negro, e 3 asiáticas, o de Sumatra, o de Java e o indiano. O maior deles é o rinoceronte branco, que é considerado o segundo maior mamífero terrestre. O maior mamífero terrestre seria o elefante africano, né? E o menorzinho seria o de Sumatra. Mesmo assim, o de Sumatra, mais ou menos até a cerneira, que é essa parte aqui do corpo, teria 1,45 m e o branco pode chegar até 1,80 m, 90 m, ele pode ser realmente bastante grande. Nessas espécies, eles podem ter 2 cornos ou um corno só. O branco, por exemplo, tem 2. E o corno do rinoceronte, ele é um assunto que ele é muito rico simbolicamente, mas que também é um assunto muito delicado para eu falar, e por causa do que ele causa para essa espécie. Os rinocerontes, eles estão em extinção por causa dos cornos, porque as pessoas, por causa do simbolismo que é associado aos cornos até hoje. De qualquer forma, vivos e maravilhosos, os cornos, eles vão servir para a defesa desses animais, para o ataque, para a briga entre eles, né, para se defender de algum predador. Claro que quando eu falo predador, eu estou falando de uma defesa de um filhote, por exemplo, porque um leão, uma hiena ou um tigre lá na Ásia não tem como atacar um rinoceronte adulto, é muito difícil isso acontecer. A não ser que seja um animal doente ou qualquer coisa assim. Ele é um animal muito forte, ele é um animal muito massivo. Então, esse corno, ele vai ter essa simbologia para nós, em diferentes culturas, da defesa, do ataque, da força, mas também daquilo que é mágico, daquilo que a gente não vê em outros animais. É muito difícil a gente ver um animal com um corno aqui, né? Geralmente é na cabeça, nessa parte aqui. Mas ele tem no nariz. E isso chamou muita atenção de muitos povos. Fez associar toda a simbologia que poderia ser associada a esse animal, ficou mais ou menos concentrada nessa parte do corpo. Então, ter um chifre, olha eu errando, um corno de rinoceronte é ter essas propriedades mágicas. Então, as pessoas em várias sociedades acreditavam que tinha propriedade medicinal, diversas. No Iêmen, ele é um símbolo de masculinidade, então as pessoas também carregavam esse corno com elas. Até hoje, infelizmente, então isso causa mal para esses animais, né? Porque tem esse comércio. Além do corno ter toda essa questão de ser uma coisa meio mágica, muito diferente, e também algo de força, porque é algo que ele de fato usa para se defender e para atacar, ele tem uma pele que parece uma armadura. É uma pele que pode chegar até 5 centímetros de espessura, é muito, muito larga para a pele de qualquer mamífero, né, terrestre. Lembra que a gente está falando sempre de mamífero terrestre aqui, né? Os mamíferos aquáticos são diferentes. Mas, enfim, ela é muito larga. Ela tem fibras de colágeno muito, assim, densas. E
ao mesmo tempo que elas são flexíveis. Então, é como se a pele dele fosse parecida com os nossos tendões, que é uma coisa bem forte, né? Mas é flexível. Como se a pele dele fosse isso. Apesar desses animais terem essa pele super grossa, essa armadura que realmente, né, ela protege, infelizmente ela pode ser ferida, né? E por humanos, principalmente. Então, a gente está falando de um animal que é muito massivo, um animal que é um símbolo de defesa, símbolo de ataque e símbolo de força, porque, além de tudo, ele é enorme e ele corre. Não se engane, apesar de ele ser, assim, bem maçudão, né, bem grandão, ele corre. Agora, uma coisa muito interessante dessa pele dele é que, apesar dessa pele ser dessa espessura, ela pode sofrer queimadura do sol. Simbolicamente, isso tem todo esse lado, então, da força, da armadura, da resistência, de você não deixar com que outras pessoas te machuquem, né? Agora a gente está falando do simbolismo da imagem do rinoceronte mesmo, que a armadura é isso, né? Você ter uma armadura é você não permitir que algo externo te machuque, mas a armadura do rinoceronte, ela não é que nem um casco de tartaruga, que é quebrado só com mordida de onça, por exemplo. É um troço bem mesmo resistente. Ela aparenta ser resistente, mas ela não é tão resistente assim, tanto que ele pode ser caçado. E ela pode ser queimada pelo sol, que é uma coisa que nem é assim tão agressiva quanto uma lâmina, né? A gente não vai imaginar que isso acontece, mas isso acontece. Então, ele está falando para a gente de uma armadura que, às vezes, não é o que a gente pensa que ela é. A gente olha para essa figura e vê um símbolo de força, de defesa, mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo para a gente que a gente não é capaz de se defender de tudo. A gente não tem essa força tão absurda para parar qualquer tipo de ataque. Então, não adianta a gente acreditar que a gente vai usar uma couraça emocional, por exemplo, que a gente vai colocar uma armadura metafórica na nossa frente e não vai sentir mais nada, e que ninguém vai mais poder nos fazer mal, ninguém vai mais poder nos atacar, porque sim, de vez em quando isso vai acontecer, de vez em quando vai ter alguma pessoa, alguma situação que vai te ferir emocionalmente. E a gente precisa saber disso, a gente precisa ter consciência disso. Consciência tanto da nossa força, porque é um bicho muito forte, a gente não vai tirar dele essa característica nunca. Se ele for para cima, ele vai realmente pisotear quem ele quer, né? Tem isso também. Mas ele vai para cima sabendo que ele não tem uma armadura de metal, que ele também precisa prestar atenção nas coisas e se defender. Então essa é uma das metáforas que a gente tem aí para levar em conta sobre esse animal. Outra coisa é que as espécies, né, de rinocerontes, elas vão, dependendo, por exemplo, como o rinoceronte branco, vão habitar savanas, outras áreas de florestas mais fechadas, como, por exemplo, muitos na Ásia. E dentro desses ambientes, ele não vai usar muito a visão deles não é tão boa. Ele vai usar principalmente o faro e a audição. Isso distancia um pouco esse animal da gente, entre muitas aspas, no sentido de que, para nós humanos, geralmente, quando a gente não tem nenhuma deficiência, né, a visão é o nosso principal sentido. A gente confia muito na visão. Tanto que a gente não se sente bem em ambientes escuros, né? Geralmente a gente tem medo de ambientes escuros. Tem várias metáforas, como clarear a situação, jogar luz na situação, quando a gente quer entender alguma coisa, porque a gente tem a gente dá para a visão uma qualidade muito importante. Animais que não têm a visão como principal, eles estão se fiando em sentidos que, para nós, a gente meio que joga de lado hoje, na sociedade de hoje. A audição, nem tanto, porque a audição é muito importante para nós também, né? A gente consegue entender mais isso, tanto que se colocar uma música alta que te irrita, você vai ficar bem irritado. Agora, o olfato, apesar de que se tiver um cheiro ruim, você não vai gostar, se não for muito isso, se você não estiver passando um perfume propositalmente, você não vai usar
hoje, na sociedade hoje, o olfato como um sentido primordial para você. Você não vai sair cheirando todas as coisas, você não vai cheirar uma roupa antes de colocar, geralmente, não vai cheirar uma comida antes de comer. A gente faz isso de vez em quando, não vai cheirar o lugar que você vai sentar, por exemplo, não vai cheirar o lugar que você vai entrar, vai começar a cheirar uma loja antes, não vai fazer isso. Você tem a visão, né, como principal aspecto. E, então, isso faz do olfato um sentido meio misterioso pra gente. A gente não domina isso. Por várias questões culturais. Porque nem sempre foi assim. Mas hoje é assim. Então, a gente tem um animal que ele pode mostrar pra gente também que existem outras maneiras de estar no mundo e outras maneiras de perceber esse mundo. Tanto que ele é um animal que não vai ser muito ativo no solzão. Ele não é um animal noturno por si só. Mas muitas dessas espécies são mais ativas à noite ou na noitinha, ou no comecinho do dia. Justamente porque, apesar de ele ter essa armadura sensível ao sol, né? Então, nada é o que parece, isso também a gente precisa levar em conta nessa construção simbólica. Ele não é tão forte assim, ele não é tão poderoso, assim, no sentido de que nada o atinge, né? A gente já falou sobre isso, tem coisa que atinge sim. E ele vai usar à noite, então, ou à noitinha, o entardecer, para se mexer mais, para andar mais, para procurar mais comida. E aí não serve muito a visão mesmo, né? Então ele vai usar outros sentidos para navegar nesse âmbito que para nós, à noite, como eu já falei em vários vídeos aqui, é um âmbito que no nosso inconsciente coletivo é um âmbito que nos lembra perigo, nos lembra medo, porque tem essa coisa que a gente não sabe o que está ali, o que vai acontecer. E nos lembra muito também o nosso inconsciente, pode ser muito ligado ao nosso inconsciente. O inconsciente nosso é como se fosse uma noite, que a gente adentra, às vezes com uma lanterna, quando a gente está em uma terapia, por exemplo, quando a gente está com uma psicóloga, por exemplo, para poder entender o que tem ali, entender um trauma, entender mesmo uma coisa boa, uma grande qualidade que está ali escondida, ainda não está no consciente, a gente entra tateando, a gente entra sem saber o que tem ali, na verdade, isso dá medo. E esse é um animal que anda muito bem, né? Nesse sentido, ele é muito forte, ele, se precisar andar ali no meio da floresta, derrubando tudo, ele anda. Então, não é um animal que vai precisar dessa delicadeza ao andar à noite, que vai demonstrar tanta preocupação assim. Ele é preocupado porque ele sabe que ele não é indestrutível, apesar de ter uma armadura, mas ele também é muito corajoso. Então, pode ser um bom símbolo de adentrar no inconsciente quando a gente precisa lidar, por exemplo, com alguma coisa que a gente sabe que é meio difícil. A gente pode entrar como se fosse um rinoceronte, porque a gente não está entrando na louca. Apesar de a gente achar que o rinoceronte é fortão e não sei o quê, ele sabe que ele tem pontos fracos. Mas ele também sabe que ele é muito forte. Nesse sentido, o rinoceronte, ele pode ser muito ligado ao elemento terra, né? Claro, os animais que têm 4 patas, né, que habitam essas áreas de floresta, são, de alguma forma, ligados ao elemento terra. Ele vai, então, ter toda essa mobilidade, ele vai andar por onde ele quiser, praticamente, porque ele sai por aí destruindo tudo, se ele quiser. Abrir caminho não é um problema para ele, então um bom símbolo para abertura de caminho também. Ele se alimenta da terra, porque todos eles são herbívoros, então alguns deles, como o rinoceronte branco, por exemplo, vai preferir gramíneas, né? Vai ficar pastando a maior parte do tempo. Outros já vão preferir outro tipo de vegetação, um arbusto, folhas, etc., mas de qualquer forma estão sempre ali na terra. Então tem essa relação com o elemento terra. O elemento terra é ligado a tudo que nos dá força, tudo que nos dá alimento, sustento, riqueza, a terra é nossa mãe. Mas vamos lembrar que ele gosta mais de estar na terra, andando pela terra, à noite ou no comecinho do dia, etc., que não tem muita luz. Então vai ser um caminhar por uma terra que está nos dando tudo sim, está nos sustentando sim, mas que também a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ali. Não é uma segurança assim tão grande.
gente não está falando da terra, a luz do dia, flores e campos, e não. Irracional, né, que a luz do sol é muito, muito ligada à racionalidade, simbolicamente. A gente está falando de uma terra à noite, então de elementos que vão lembrar símbolos de inconsciente, símbolos do mistério, do que é misterioso, do que a gente não conhece ainda, do receptivo, né? Apesar desse animal ser um animal massivo, forte, que vai lembrar pra gente muita coisa yang, ou seja, muita coisa da ação, do fazer, Ele também é muito defesa, né? Ele também espera receber as coisas e sabe muito bem como receber essas coisas, onde dói, onde não dói. Então, ele tem também muito essa coisa yang, e principalmente essa coisa a Terra vai me dar tudo, mas eu tô caminhando, usando sentidos que não são claros para nós humanos, pelo menos, né? Confiando muito no meu olfato, por exemplo. E o olfato tem muito a ver com a intuição, né? Quem faz perfumaria sabe que o olfato tem muito a ver com a intuição. Os cheiros, eles estão ligados diretamente, o olfato está ligado diretamente ao sistema límbico. Então, ele evoca memórias, ele evoca sensações. Não que os outros sentidos não sejam ligados ao sistema límbico, são, mas o olfato é direto, ele é mais rápido ainda. Então, por isso que quando a gente sente um cheiro de alguma coisa, a gente já lembra de alguma coisa. Ou a gente, às vezes, fala, isso não está me cheirando bem. Que, além disso, ele também é ligado à nossa intuição. Que é um bom sentido para a gente caminhar na noite, né? Ele também é muito ligado ao elemento água, porque eles amam água, porque onde eles moram, geralmente, é muito quente, tanto na Ásia quanto na África. Como eu disse, o sol pode queimar a pele deles, porque não é essa coisa toda que a gente pensa. Então, enquanto eles não estão andando por aí, eles procuram ou estar na sombra, ou estar dentro da água mesmo, se refrescando, ou na lama, eles gostam muito de lama. A água, como eu sempre falo aqui nos vídeos, é ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos, a um elemento mais fluido, né? Nossa capacidade de fluir na vida. As águas que esses animais vão frequentar geralmente não são águas perigosas, assim, no sentido de serem revoltas, são lagos, né? Então, não são rios caudalosos, né? Coisas assim perigosas, são coisas que ele vai procurar para se refrescar, para ficar lá de boa mesmo. Claro que dentro desses lagos podem ter crocodilos na África e etc., mas para eles está tudo bem, eles sabem onde eles estão indo. E também, né, não é qualquer um que se mete com o rinoceronte. Então, não é tão ruim assim, não vai ter muito essa questão da água como uma coisa turbulenta. Não, ele vai procurar águas calmas. Ele vai procurar sair de algo que ele sabe que vai machucar ele, que é um sol, que a gente pode, né, simbolicamente entender como algo que a gente está enxergando, que nos machuca, e nesse caso enxergando mesmo, porque o sol tem a ver com essa coisa do que a gente enxerga, do consciente, e indo para uma sombrinha, para uma aguinha, para se refrescar, para acalmar os sentimentos, né? A gente não toma banho de água fria quando a gente está nervoso, então tem esse simbolismo também. E a lama, é essa coisa fértil. Às vezes a gente pode pensar na lama como uma coisa suja, né? A gente tem isso no Ocidente também. Mas ele tem muito essa parte de fertilidade. Essa parte da terra que foi fertilizada pela água, pode ser pelo rio, pode ser por uma chuva. É a união da terra e da água que vai fazer com que a planta possa nascer. Depois, claro, ela vai precisar de luz e etc., mas se não tiver isso, ela não vai nascer, né? Numa terra seca, ela não vai nascer. Pode ter luz, pode ter terra, mas precisa de água. Então, esse símbolo de fertilidade vai estar ligado também ao rinoceronte, a gente vai ver isso nos mitos. Agora, falando um pouquinho do elemento fogo, ele não está muito ligado ao rinoceronte no sentido do sol, né? Porque, como eu falei, eles não gostam muito de ficar no sol, contrariando, né, todas as nossas expectativas. Mas ele tem esse ímpeto, ele tem essa garra, essa força que ele mostra quando ele precisa. Então, a gente pode associar um pouquinho o elemento fogo aí. E sobre o elemento ar, eles se alimentam muitas espécies se alimentam de folhas. Não vai ser um negócio muito alto, ele não é uma girafa. A gente não pode falar, nossa, tá super ligado ao elemento ar. Não tá. Mas a gente pode ter alguma ligação, sabendo que essas folhas, elas são muitas vezes símbolos do elemento ar.
e elas nos dão o nosso ar para respirar, né? Nos dão oxigênio. Então também tem aí um pouquinho. Mas se eu fosse dizer quais são os principais elementos, terra e água. Antes de entrar, então, nos mitos e lendas, eu vou contar uma novidade para vocês, que é o novo curso que eu lancei, que é a Jornada dos Animais de Poder. Gente, que eu fiz com muito carinho e que tá muito legal. Então, vão ser 8 etapas desse curso. Cada etapa vai durar no mínimo uma semana para você fazer ali os exercícios, as meditações, entender sobre aquele animal. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. E com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia, alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da jornada do herói, que é a jornada dos animais de poder, ela foi assim livremente inspirada na jornada do herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz, né, em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento e você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso, tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser. Se você quiser ficar no primeiro exercício uma semana ou quiser ficar no primeiro exercício um mês, é por você, certo? Então, visitem a página onde está aqui, né, no meu Linktree, para vocês entenderem direitinho. Tem um vídeo explicando como que é a jornada, tá aqui no YouTube, tá nessa página. Vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, né, que é parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes, e o curso também de óleos vegetais para a pele. E fora isso, temos as páginas, tá tudo no Linktree também, de venda de arte, dos serviços que a gente oferece aqui na Natureza Simbólica. E se você puder me ajudar, será muito bom para que eu mantenha este canal, porque às vezes realmente não dá para fazer tantos vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Então, tem o Apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, certo? Para começar a falar sobre o simbolismo do rinoceronte na arte, nos mitos, enfim, vamos começar do Paleolítico, porque nós temos imagens de rinocerontes em arte rupestre de cerca de 30 mil anos, tanto na África quanto na Europa. O interessante das imagens que a gente tem de arte rupestre na África, porque a gente tem, assim, muitos locais do continente essas imagens, né? Por todo o Paleolítico a gente vê representações de rinocerontes em pedra, é que algumas populações da África Austral, essas populações são chamadas de Sans ou Bosquímanos, eles são grupos de etnias diferentes, de lugares diferentes, mas que, vamos dizer assim, tem algo que os une. Como, por exemplo, a gente fala dos celtas, achando que celta, né, na Europa é uma coisa só, mas eram muitos povos diferentes, mas eles tinham coisas que os uniam, né? Crenças que os uniam, por exemplo. Entre os Sans é a mesma coisa, são povos diferentes, mas tem, assim, às vezes uma cosmovisão compartilhada. Esses povos, esses Sans, eles habitam áreas como Botsuana, Namíbia, Zâmbia e outros lugares, e eles são caçadores-coletores e eles estão vivos até hoje, praticando o seu modo de vida. Então, na arqueologia, é muito difícil a gente entender um significado, realmente, de uma obra feita no Paleolítico. Mas, quando a gente tem esses grupos que ainda estão vivos, a gente consegue imaginar que talvez existisse uma continuidade de crenças, mesmo sendo algo de 30 mil anos. Isso pode sim ocorrer. Então, estudando esses grupos, né, fazendo o que a gente chama de etnoarqueologia, a gente pode comparar as imagens que eles produzem, as crenças que eles têm, com as imagens que a gente tem
de 30 mil anos atrás, de 20 mil anos atrás, e nesse caso elas têm muita semelhança, então a gente pode fazer algumas inferências sobre o que significam essas imagens de rinocerontes. Porque para alguns grupos Sans, os rinocerontes estão ligados à questão xamânica. O xamã é aquele que dentro dessa sociedade, desse grupo, vai ser aquele que tem o poder espiritual, que vai fazer curas, que vai fazer tudo o que a sociedade está precisando, no caso deles que vai trazer chuva, que vai fazer a comunicação entre os vivos e os mortos. E os xamãs geralmente fazem algo que se chama transe xamânico. Eles fazem uso de algumas substâncias culturais ali, né, algumas plantas, entram em um estado diferente de consciência, alterado de consciência, e fazem o que a gente chama de voo xamânico, que geralmente envolve se transformar em algum animal, integrar algum animal, se sentir como algum animal, e no caso do rinoceronte, de acordo com essas imagens que a gente tem em vários locais, era um desses animais que eles se transformavam para obter as qualidades simbólicas do rinoceronte, que a gente já conversou aqui. Então tem imagens de meio humano, meio rinoceronte, tem imagens de rinocerontes com o corno bem alongado, mostrando que isso era muito importante para eles, esse corno do rinoceronte. Às vezes, alguma dessas imagens, eles desenhavam o rinoceronte com esse corno tocando uma fenda real na pedra, na rocha, porque eles acreditavam que fendas nas rochas são locais de transição, de onde podem sair espíritos ou seres da natureza. Então, são meio que portais. Então, eles mostram pra gente que que o corno do rinoceronte, ele tem essa qualidade mágica. Lembra? A gente falou disso. Ele tem essa qualidade de, então, acessar um mundo que não é o nosso. Em muitas dessas sociedades Sans, eles fazem rituais para trazer a chuva, para trazer a fertilidade. E eles acreditam que alguns animais, como, por exemplo, bovídeos, que têm, então, esses chifres grandes, cornos. É difícil, gente, é muito hábito de falar chifre. Bovídeo também é corno. Esses cornos, né, vaca, boi, né, búfalo, e também o rinoceronte, que não está na cabeça, mas que também é um corno, eles acreditam que estes cornos têm uma propriedade mágica de fazer a chuva acontecer. E que esses animais que são ligados à água, à noite, pensa não nas vaquinhas que a gente conhece hoje, tá? Pensa em um ambiente no meio da savana, onde esses povos, né, habitam, né? Em búfalos, por exemplo, em outros animais que vão preferir andar e se movimentar mais na tardinha, no lusco-fusco, na quase noite ali, vão procurar sempre a sombra, que é relacionada à noite para nós também simbolicamente, porque o sol é muito forte, e vão procurar se refrescar o quanto eles puderem, porque o sol é muito forte. Então, esses animais estão relacionados à água, porque eles estão buscando sempre a água. E o rinoceronte, como eu falei para vocês, gosta muito de lama, que é a lama fértil, que é o que precisa para nascer a plantinha que vai nos alimentar, certo? Então, estar se transformando em um rinoceronte é como estar trazendo essa propriedade mágica da fertilidade e da chuva. Então, eles também, em alguns grupos, são ligados a essa questão. Na Europa, no Paleolítico, a gente também vai ter, na mesma época, 30 mil anos, mais para frente 20 mil anos, etc. Só que hoje a gente não tem rinoceronte na Europa, certo? Óbvio. Mas antes a gente tinha pelo menos duas espécies. Por exemplo, o que a gente vai chamar de rinoceronte lanudo, que é um rinoceronte peludo mesmo. Tipo que nem o mamute, que tinha aquele pelo enorme. Tinha rinoceronte também peludo, porque de fato eles andavam na neve, eles andavam em ambientes bem frios, poderiam usar o corno para inclusive procurar alimento, né? Se pensa nesse caso, né? E a gente vai ver, então, em cavernas muito importantes, muito famosas para arqueologia, como a Caverna de Lascaux, Chauvet e outras, muitas imagens de rinocerontes.
bem mais para frente, quando a gente chega no Egito Antigo, e bem mais para frente mesmo, a gente vai ver que no comecinho ali das dinastias egípcias, né, uns 5 mil anos atrás, vamos colocar assim, tinha rinoceronte no Egito, sim, em todo lugar. E eles foram um pouco retratados, né? Não tanto, mas foram um pouco retratados também. A gente tem algumas imagens dessas imagens pré-dinásticas, ou do comecinho ali das dinastias egípcias, não existia nem pirâmide, nem de longe aí. Mas com o tempo, esses animais, eles foram desaparecendo do Egito, porque o Egito foi sofrendo um processo de desertificação. Antes não era assim. Antes era um local mais verde. E com o tempo ele foi se tornando um local mais desértico e os animais foram migrando dali. Por exemplo, antes tinha girafa, que também não tinha mais com um certo tempo e tal. E aí o que acontece é que alguns faraós começaram a entender que trazer animais de terras distantes, não só faraós, isso ocorreu em muitas sociedades, mas enfim, era um símbolo de status, porque significava que você foi a uma terra distante e que você ou conquistou aquela terra ou que você está tendo uma relação importante com aquela terra distante ao ponto de você ter um animal daquela terra. E ter um rinoceronte no Egito se tornou um símbolo de status. Então, a gente tem alguns faraós que tinham esses animais que eles consideravam exóticos, e isso meio que era para mostrar para todo mundo o quanto eles eram poderosos, o quanto eles eram especiais. Essa crença de que quanto mais animais exóticos você tivesse, plantas exóticas você tivesse, isso denotava poder, denotava que seu império era vasto e que você tinha poder sobre várias coisas diferentes. É uma coisa que continuou, né? Não foi uma coisa só dos egípcios, como eu falei, continuou na Grécia e depois aumentou bastante na época romana. Os gregos, eles falam muito pouco sobre o rinoceronte, embora existam relatos, mas Aristóteles, por exemplo, vai falar um pouquinho mais sobre isso quando ele fala dos Ptolomeus em Alexandria, né? Então, num dado momento, o Egito foi conquistado por Alexandre o Grande, que fundou Alexandria, que era da Macedônia, né? E estabeleceu lá, então, uma dinastia grega. O faraó Ptolomeu I, que era um general de Alexandre, ele, por exemplo, tinha algumas coisas que a gente pode chamar de zoológicos hoje, vamos dizer assim, com esses animais. E quando ascendeu o Ptolomeu II, por exemplo, ao trono, houve uma grande celebração em honra ao deus Dionísio, e nessa celebração teve a presença de animais como rinocerontes. Então, sempre assim, essa ideia de que você ser um faraó, você ser um imperador, e você ter um animal que não só é exótico, mas que é forte, que é enorme, que é diferente como um rinoceronte, mostra o quanto você é importante. Como eu disse, em Roma isso aumentou muito, porque tudo em Roma aumentou muito, né? Os romanos, eles amavam ostentação. E principalmente quando eles estavam falando assim de mostrar o seu poder, eles gostavam muito de ostentar. Então não só a gente vai ver essa questão, como a gente vai ver também uma coisa horrorosa que eles faziam, que eram os espetáculos com animais. Então vocês devem conhecer os espetáculos dos gladiadores, né, que é onde eles colocavam na arena, por exemplo, no Coliseu, em Roma, pessoas para lutarem entre si até a morte, ou lutarem com animais, e aí vinham todos esses animais da África, da Ásia e etc., porque mostrava, mais uma vez, que eles eram tão poderosos que eles podiam ir até a África e trazer elefante, e trazer leão, e trazer rinoceronte para simplesmente ser morto na arena. Então, vocês imaginam a grande quantidade de animais que tinham que ser trazido só para entretenimento. O que era isso? E não só isso acontecia, mas antes, por exemplo, da apresentação dos gladiadores, na época, por exemplo, de Marco Fúvio, havia as venações.
As venações eram apresentações que poderiam, por exemplo, ocorrer de manhã, e aí mais tarde ocorria a dos gladiadores, que eram apresentações onde eram colocados basicamente só animais, ou para lutar uns com os outros, ou para serem caçados. Então as pessoas ficavam assistindo isso, assistindo os animais serem mortos. É uma coisa tão horrorosa, mas assim, era realmente muito popular, e era todo tipo de animal, não era só animal exótico, grande, etc. Podia ser cabra, podia ser cachorro, eles faziam isso, era uma coisa terrível. E eles tinham, por exemplo, na época de Trajano, quando o Trajano ascendeu ao poder, ele fez muitos jogos para comemorar isso, e há relatos de que morreram nessas venações mais ou menos 9.000 animais, para vocês terem essa ideia. E como eu falei, não só isso acontecia, mas como também o ato de ter um animal como esse, que talvez não fosse ser morto num jogo desse, mas que fosse ser exibido de alguma forma, também era muito importante, também era algo valorizado pelos romanos. Para manter esses animais, né, antes de fazer esses jogos horrorosos, eles precisavam ter um local para deixar eles, né? Porque não era assim, vou lá na esquina, na África, na Ásia, buscar um rinoceronte, amanhã a gente vai ter uma festa aqui. Então, eles tinham locais que chamavam vivários. Esses locais geralmente eram próximos aos locais onde iam ocorrer, né? Essas encenações não era real, né? Essas coisas horrorosas aí, essas venações, e ficavam lá elefantes, ficavam lá rinocerontes, e de certa forma eles eram tratados, porque eles precisavam estar vivos até esse momento, né? Dependendo do intuito que era, né? Às vezes eles deixavam esses animais passarem fome, porque eles queriam que esses animais estivessem muito nervosos. Às vezes não, às vezes eles queriam os animais mais fortes, enfim, isso dependia. Mas, de qualquer forma, as pessoas, os cidadãos romanos, podiam passar na frente desses vivários e observar esses animais. Animais que para eles eram muito exóticos, muito diferentes, talvez mágicos. E aí a gente vai ver realmente em mosaicos, em outras representações romanas por aí, sim, representações de rinocerontes também, nesse sentido de mostrar algo diferente, algo especial, realmente. Na Pérsia, mais ou menos ali no século XI até o século XIV, a gente vai ver vários relatos de uma figura mítica que se chama Carcadã. Essa figura lembra o rinoceronte. Ela pode ter sido originada no rinoceronte asiático, porque a palavra é parecida para a palavra rinoceronte tanto em árabe quanto em persa, quanto mesmo em sânscrito, e alguns dizem que essa figura teria vindo, inclusive, do Mahabharata, né, de mitologias indianas. Mas para alguns ela significa burro com chifre, né? Vem dessa palavra. Mas é uma criatura mítica, o Carcadã. Ele não é um rinoceronte. Ele é o equivalente árabe aí do nosso unicórnio. E eu não vou entrar muito em detalhes sobre o unicórnio, porque o tema unicórnio foi tratado em um vídeo único que eu vou deixar aqui no final e na descrição. E aí você pode ver toda a história da formação do unicórnio. Só vou falar aqui um pouquinho sobre o Carcadã, porque realmente ele, no caso, é muito ligado ao rinoceronte. O rinoceronte é um dos animais que é considerado formador da imagem do nosso unicórnio, porque apesar dele não ser um cavalo, ele tem um chifre aqui. Algumas espécies têm um chifre só, como eu falei para vocês. Então ele faz parte dessa imagética. E para variar, né, assim como o chifre do unicórnio tinha todas essas propriedades mágicas que vocês podem ver lá no outro vídeo do unicórnio, o corno do Carcadã, ou o chifre do Carcadã, também tinha muitas propriedades mágicas. Quem tivesse esse chifre poderia curar doenças, poderia curar envenenamentos, poderia, enfim, ter várias vantagens mágicas. E isso, claro, tem tudo a ver com o corno do nosso amigo rinoceronte, como a gente já viu em muitos casos. Na mitologia hindu, a gente vai ter uma explicação sobre por que o rinoceronte tem essa pele que ele tem, que parece uma armadura.
Lord Krishna, um dia, estava pensando que ter um elefante de guerra era muito bom, mas que o elefante era muito grande e que ele era visto de longe pelos inimigos. Então, ele ficou amigo de um rinoceronte, trouxe um rinoceronte para perto dele. Nessa época, o rinoceronte não tinha essa pele, era uma pele comum. E ele cobriu o rinoceronte de uma armadura. Mais ou menos do jeito que é a pele do rinoceronte hoje, uma armadura de metal, assim, desconexa, tal, para dar movimento. Só que o rinoceronte ficou muito irritado com aquilo, fazia barulho, tá incomodando ele, ele começou a rolar, ele rolou tanto que aquilo grudou nele e ele fugiu para a floresta. E desde então, os rinocerontes então têm essa armadura natural, que vai mostrar pra gente que essa qualidade de defesa foi dada por um deus, né? Foi dada por Krishna, porém que ele não é um animal de guerra. Que de fato ele sabe que, apesar de ter essa armadura, ela não é um casco de tartaruga. Ela não é uma armadura de metal, como eu falei pra vocês, né? Então ele não vai ser esse animal utilizado nas guerras. A gente tem também que Arjuna, que é um herói da Bhagavad Gita, né? Um dos mais importantes textos do hinduísmo, vai receber de Varuna, que é a grande divindade das águas, o deus das águas, um arco divino, né, para ele usar as flechas dele depois, que tem mais ou menos o mesmo nome, o nome é bem parecido com o rinoceronte. O arco dos heróis, das divindades hindus, ele costuma ser, assim, uma coisa muito forte. Tem várias lendas contando que pouquíssimas pessoas conseguem armar certos arcos, por exemplo, porque, claro, não sei se vocês sabem, para armar um arco, você tem que envergar o arco, né, e colocar a corda. Então, esses arcos eram tão fortes, tão poderosos, que não é qualquer um que conseguia armar. E aí, esse arco, ele teria a força de um rinoceronte. A gente tem também que Vishnu, que é uma entidade que mantém as coisas vivas, que mantém as coisas fluindo, portanto tem a ver também com fertilidade, com vida, teve várias encarnações. Muitas delas foram em forma de animal. Uma delas, que se chama Varaha, é geralmente tida como na forma de um porco ou de um javali. Mas alguns estudos dizem que em algumas regiões essa encarnação poderia também ser relacionada a um rinoceronte. Principalmente em imagens muito antigas de uma sociedade que existiu antes do que veio a ser depois do hinduísmo, que é a sociedade Harappa, do Vale do Indo, que talvez tenha formado muitas das divindades que depois foram ser as divindades do hinduísmo em suas várias formas. Sim. Há também imagens dessa cultura Harappa que mostram uma divindade, que é uma divindade que tem 3 chifres, assim, às vezes perto de um rinoceronte. Isso pode ter alguma relação, talvez, com uma divindade que venha depois a ser Shiva, mas não se tem certeza ainda. Em outras regiões que também se segue o hinduísmo, como, por exemplo, no Camboja, uma divindade que é a divindade do fogo, Agni, é mostrada montando um rinoceronte. As divindades hindus, como eu já falei em vários vídeos aqui, elas montam animais e esses animais, eles trazem alguma característica deles, algum símbolo deles, algum poder que eles têm para essa divindade também. São veículos da divindade. Então, não é sempre que Agni monta um rinoceronte, mas nessas regiões aparece também ele montando um rinoceronte. Aí você vai falar, mas o rinoceronte não é mais ligado à terra e à água, o que ele está fazendo com uma divindade do fogo? Bem, nessas regiões existe uma crença que, assim, em lugar nenhum que eu, por exemplo, tenha pesquisado, e também nos relatos que eu li, isso nunca foi relatado de uma forma de que alguém realmente observou isso, mas nessas regiões eles falam que os rinocerontes, quando eles veem fogo, eles ficam nervosos, eles ficam irritados, eles apagam esse fogo pisoteando o fogo. Então, assim, não se sabe se esse comportamento é real, mas nessa região eles acreditam que seja real e as pessoas falam que elas, enfim, já viram isso, etc. Então, por essa coisa específica, nessa região ele é associado ao fogo também. No budismo, a gente vai ter o Sutra do Rinoceronte, que vai nos dizer que o rinoceronte é um animal solitário,
ele é visto como uma criatura que não quer guerra com ninguém, né? Porque apesar de ter, sim, guerras por territórios, como eu falei para vocês, na grande maior parte do tempo, quando ele não está preocupado com isso, ele está ali comendo as suas folhinhas, né? Ele não faz mal para outras criaturas, no sentido de que ele não caça outras criaturas, não fere outras criaturas, né? Ele é herbívoro. Ele sabe muito bem se defender sozinho, né? E sabe de suas fraquezas. E essa questão dele ser solitário, dele não fazer mal aos outros, pelo que, né, essa metáfora nos diz, dele estar sempre ali de boa, comendo a comidinha dele, né, buscando ficar na laminha dele, nem se mexe muito durante o dia, é uma metáfora para a busca de um monge solitário, da busca da iluminação, que nesse sutra diz, você deve, né, peregrinar, andar pelo mundo como um rinoceronte, ou seja, nessa solitude, buscando se conhecer, sabendo das suas fraquezas, das suas forças, e se concentrando somente em não fazer mal para os outros, e sim o bem para si mesmo, no sentido de que você está buscando a sua iluminação, de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila. Na China, durante a sua longa história de milhares de anos, a gente vai ver inúmeras imagens de rinocerontes, né? Os rinocerontes antes talvez também estivessem lá presentes, mas de qualquer forma eram também trazidos de terras distantes da Ásia como símbolo de status, né? Como ocorreu em outros locais também, como eu falei para vocês, os imperadores tinham esse mesmo hábito de terem esses animais fortes, interessantes, grandes, que denotavam quanto eles eram poderosos, porque podiam ter um animal como esse. E a gente tem também, durante um certo período da história, o uso da pele do rinoceronte como armadura para pessoas. E como eu falei para vocês, não, ela não é impenetrável, mas imagina uma pele de 5 centímetros, isso ajuda bastante na sua armadura, né? Para você não ser ferido. Então a gente tem, por exemplo, o filósofo Xunzi, que escreveu que os soldados de Shu, que é uma região, né, da China, eram equipados com armaduras feitas de pele de tubarão e rinoceronte, que eram tão fortes como metais ou pedras. E eram equipados também com armas de aço que poderiam ferir um homem como uma vespa ou como um escorpião. Então, é muito interessante essa descrição que ele faz, porque ele fala de trazer essas qualidades desses animais para o guerreiro. E ele escolhe o tubarão, né, que é meio óbvio, né, aí, o rinoceronte como forma de proteção e força mesmo, a vespa e o escorpião, como qualidades importantes para um guerreiro vencer uma batalha. E ele está usando isso. É literal mesmo, não é só no campo metafórico. Ele está usando essas coisas e elas têm essa qualidade simbólica também. Além disso, a pele de rinocerontes e de búfalos era muitas vezes colocada dentro do caixão dos imperadores para proteger esse corpo. Também tinha, então, essa questão dessa proteção espiritual. Essa mesma proteção que era uma armadura em vida poderia também ser uma armadura no seu pós-vida, né? Uma proteção espiritual. E também já foi usado como cela e para fazer outro tipo de arma e proteção para guerra em diversos períodos da história chinesa. E é claro, essa mesma coisa do corno e dessas propriedades medicinais que tem esse corno. A gente sabe que até hoje na medicina chinesa é utilizado, né, infelizmente, porque são animais que estão em extinção, mas sim, na China isso era muito importante. Essa capacidade mágica do rinoceronte de curar, de transformar algo que está doente em vida. Aqui no Ocidente, a gente vai ver que essa fascinação que os romanos, por exemplo, tinham em trazer esses animais exóticos como símbolo de status, ela permaneceu, de certa forma, pelo menos no imaginário dessas pessoas, né? No imaginário dos governantes, e alguns deles, de fato, chegaram a fazer isso.
um dos rinocerontes mais famosos, por exemplo, é o que o rei Dom Manuel de Portugal, no século XVI, trouxe para dar de presente para o Papa. E ele trouxe por quê? Porque no século XVI ele estava começando a descobrir várias terras, incluindo aqui o Brasil, e ele queria manter essas terras no domínio de Portugal. Então, né, foi lá ter esse relacionamento com a Igreja Católica, manter esse relacionamento, e trouxe de presente uma coisa incrível, maravilhosa, que denotava que Portugal estava conquistando o mundo, que era um rinoceronte, ou seja, um animal de uma terra muito distante. E que quando esse rinoceronte chegou em Lisboa, as pessoas ficaram doidas, né? Porque elas nunca tinham visto um negócio daquele. Você imagina você ver um rinoceronte pela primeira vez? Deve ser realmente uma loucura você ver um animal desse pela primeira vez. Coisa mágica. Então, isso aí virou uma coisa que na Europa inteira começou a ser falada. E um artista muito importante do século XVI, que é o Albert Dürer, ele fez uma gravura desse rinoceronte. Ele nem viu esse rinoceronte. Contaram para ele como é que era esse rinoceronte, até que ficou bem legal. Parece que ele está usando uma armadura de verdade, assim, mas ficou legal. E essa obra do Dürer, ela foi copiada muitas e muitas vezes e virou um hit do século XVI. Mais tarde, no século XVIII, teve outra rinoceronte muito famosa, que era a rinoceronte Clara. Ela perdeu os pais, né, de alguma forma, ela foi adotada por uma pessoa que levou ela para a Holanda, e esse cara que cuidou da Clara, cuidou entre muitas aspas, porque ele explorou bastante a Clara, ele começou a levar a Clara pela Europa inteira para fazer tour para as pessoas verem ela, e daquele jeito, né, assim, bem-estar animal zero. Mas ele foi um cara que criou um monte de poema, de livros sobre a Clara, livros assim, né, entre aspas, vamos dizer assim, panfletos, imagens, estatuetas. Ele fez um dos primeiros caras que foram marqueteiros, assim, fez uma campanha de marketing em cima da Clara. E a coitada da Clara morreu no cativeiro, e a gente sabe que em condições não tão boas. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtem, compartilhem e até o próximo vídeo com um novo animal ou uma divindade.